casa, triste vi em Jerusalém. Os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproxima. É pela graça de Deus que estamos adentrando no recesso dos vossos lares, levando então essa programação especial de Sexta-feira Santa. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem nessa noite, essa noite que o Senhor preparou para nós. E eu quero desejar que as ricas bênçãos de Deus possam estar então visitando o teu lar nessa noite. Quem sabe o teu dia hoje não foi um dia fácil. Quem sabe você esteve passando por dificuldades, por problemas, por tristezas, por dores. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus, que há mais de 2000 anos morreu numa cruz, ele está pronto para estender a sua mão e tocar em todas as suas feridas, em todas as suas dores. Que você possa estar atento, meditando em tudo aquilo quanto nós estivermos falando nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele que está presente aqui conosco nesse estúdio da Rádio 102,9, a nossa FM, esse Jesus também, ele está indo de encontro a você nessa noite. E eu creio que na programação da rádio, o Senhor já esteve visitando a sua família. E agora o Senhor continua então abençoando o teu lar, tua vida, tua família. Eu quero já de antemão estar aqui agradecendo a emissora, agradecendo os seus diretores, agradecendo também aos seus proprietários, também ao Vinícius que está ali fazendo então a sonoplastia, que o Senhor Jesus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês nesta noite e que as bênçãos de Deus caiam sem medida na tua vida, no teu lar, na tua família. Também o meu agradecimento ao Samar que me acompanha e que ele também tem algo da parte de Deus para estar transmitindo também aos nossos corações e que o Senhor Jesus, que o escolheu, possa estar sendo honrado pela sua vida, porque sabemos que quando somos chamados e somos escolhidos pelo Senhor, a nossa missão é anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então eu quero cumprimentar o Samar com boa noite, Samar. Boa noite, pastora Salete, boa noite, meus amados ouvintes, você, meu irmão, minha irmã, que tirou esse tempinho essa noite para prestar atenção naquilo que concerne as coisas de Deus. É com muita alegria, satisfação e com um pouco de temor, afinal de contas estamos na presença de Deus, que hoje estamos aqui para falar um pouquinho da nossa fé. Eu agradeço imensamente a pastora Salete por esse convite, sei que Deus está no nosso meio, agradeço a oportunidade que a rádio tem nos oferecido, por estar aqui para poder trazer essa mensagem que não só é a nossa esperança, mas é o nosso alvo. A mensagem de que há um Cristo que morreu, mas ressuscitou. E desde já é muito importante nós lembrarmos que essa cruz hoje está vazia, mas o trono está ocupado. Então esse Jesus que hoje nós aqui vamos falar um pouquinho sobre é a nossa esperança. Essa esperança que tem aberto portas, que tem trazido alegrias, que tem trazido felicidades e acima de tudo que tem nos sustentado nos momentos de dores, de angústia. Eu quero realmente agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho para ouvir, para prestar atenção nas coisas de Deus. Quero agradecer também ao Vinícius, que essa semana esteve de aniversário, aqui está conosco, tem sido essa ponte que tem nos conduzido a levar a mensagem para Deus. Espero que hoje você possa ser grandemente abençoado, não só você, mas você e a sua família, e que essa mensagem chegue de tal forma que você não possa dizer, foi homem, foi mulher, mas foi a voz de Deus chegando dentro da sua casa, porque hoje esse Cristo que nós pregamos, ele está vivo e perto de nós, tão perto que nós podemos tocar, sentir e abraçar esse Senhor que tem cuidado de nós.
É verdade, Alcimar. Que Deus abençoe muito a vida do Vinícius, nesse novo ciclo que se inicia, que o Senhor Jesus possa estar abençoando grandemente a tua vida, Vinícius. Que você continue sendo esse rapaz abençoado, essa bênção que o Senhor tem colocado na face da terra, que seus dias se prolonguem, é o desejo nosso, do nosso coração. E perguntando aqui para o Alcimar, ele enquanto jovem, ele que tem servido ao Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus tem feito grandes coisas através da vida dele, onde ele teve um encontro pessoal com Jesus alguns anos atrás. Eu gostaria que ele estivesse, então, partilhando, estivesse nessa noite, então, falando a respeito como se deu o teu encontro com o Senhor Jesus, como foi o Peniel, nessa caminhada do Evangelho que iniciou-se alguns anos atrás. Eu gostaria que você estivesse, então, comentando aqui, estivesse dando o teu depoimento a respeito da tua conversão e do que o Senhor Jesus tem operado em tua vida. Certo. Olhar para trás é como se fosse um mar de memórias e eu quero aproveitar também essa oportunidade e mandar um beijo grande, um forte abraço com todo o carinho do meu coração para os irmãos da Igreja Ebenezer, que hoje é a igreja que nós frequentamos, que o Senhor abriu essa porta, cada um dos irmãos que certamente vai estar nos ouvindo, cada uma das irmãs que tem cuidado desse trabalho, tem estado lá, para minha esposa, a Dani, que com certeza estará ouvindo, meu sogro Luiz, a minha sogra, que está aqui comigo, que você que não sabe, essa pastora amada do coração é muito mais do que a minha sogra, é minha mãe na fé, minha mãe no coração. A minha jornada em Cristo começou há alguns anos atrás, onde eu sempre ouso dizer que Deus, ele nos chama, ele está sempre nos chamando, e quando nós não ouvimos o chamado direto de Deus, ele manda anjos, e Deus colocou um anjo na minha vida, colocou uma pessoa incrível, que é a minha esposa, que me conduziu à igreja, que me convidou, e eu sempre fui muito cético, eu sempre fui uma pessoa extremamente agnóstica, vamos assim dizer, que o agnóstico, ele vai do princípio de que você só consegue crer naquilo que é provável, que é provado, e eu levei muito tempo para conseguir entender o que a palavra queria dizer. E eu não acreditava na Bíblia, não acreditava em pregadores, até que eu comecei a frequentar, ouso dizer aqui com um pouco de vamos dizer assim, de orgulho no meu coração, que eu tinha naquela época, mas por causa da minha esposa, né, que hoje é minha esposa, naquele tempo nós estávamos namorando, e ela me convidou a frequentar, e eu comecei a ir na igreja, passamos por várias igrejas, vários pastores, foi uma caminhada bem longa, eu fui conhecendo a fé, e eu comecei a ter no meu coração uma espécie de sensação diferente, de já que eu estou aqui, já que eu estou ouvindo essa palavra, já que tem um homem lá na frente, uma mulher lá na frente, falando de coisas que eu até então não entendia, por que não ouvir? Por que não prestar atenção? E eu comecei a ver se aquilo que a pessoa falava lá na frente, os pastores, as pastoras, até mesmo os irmãos que cantavam, eu passei a confrontar aquilo, se realmente o que estava na Bíblia era verdade, se realmente aquilo fazia sentido, e como que um quebra-cabeças foi se formando e se foi montando na minha vida. E eu fui começando a encontrar respostas que até então eu não tinha. O meu começo, ele foi muito atribulado, assim, digamos, porque a minha família é uma família que nunca foi muito religiosa. É uma família que, inclusive, não tinha muito gosto pelo então chamado evangélico. Eu não gosto dessa palavra crente, né? Vocês são crente, porque crente até mesmo Satanás é. Afinal de contas, ele acredita em Deus também, assim como qualquer um de vocês que está ouvindo, acredita em Deus. A diferença é que o cristão, ele não só acredita, mas ele vive em favor desse Deus que ele diz crer. E eu comecei a ouvir, comecei a ler, comecei a confrontar, e foi se abrindo a minha mente, foi se abrindo um caminho para mim, e eu fui tendo encontros com Deus. Eu fui passando por situações que para mim eram totalmente novas, portas se abrindo. Eu tinha uma dívida absurda quando eu comecei a buscar a Deus, apesar de demonstrar ser uma pessoa estável financeiramente, e o Senhor, em pouquíssimo tempo, ele foi me ajudando, me dando sabedoria a quitar as dívidas, até o momento que eu tive um encontro, pessoal, com esse Deus. Eu era uma pessoa que eu era muito envolvida no mundo das bebidas. Eu, graças ao Senhor, eu nunca me envolvi com drogas, assim, pesadas, mas sempre no rumo da bebida, não tinha rumo, era final de semana, era sempre em bebedeira.
Cansei de acordar com o rosto cheio de vômito. Até que um dia o Senhor me resgatou desse lamaçal, dessa vida medíocre, e me mostrou que tinha algo melhor. E me mostrou que a alegria que eu pensava ter nas bebidas, nas festas, nessas coisas, era uma alegria totalmente passageira. Até que um dia eu comecei a entender o que era verdadeira alegria. Que eu não precisava ir para o lado direito, para o esquerdo, ou para frente ou para trás para ser amado. Eu sabia que eu era amado por esse Deus, que morreu por mim. E hoje eu olho para aquela cruz e vejo a cruz vazia, porque esse Cristo não está mais pregado lá, ele está comigo. E não é à toa que a Bíblia fala que esse Deus é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco. E eu encontrei nesse Deus uma nova família, uma nova mãe, um novo pai. Amo meus pais de coração, oro para que o Senhor os alcance a cada dia, mas Deus, ele nos dá uma nova família. E eu fico impressionado como a palavra de Deus se cumpre. Tem uma passagem que diz que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até Jesus e queriam falar com ele. E Jesus falou, não, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, que andam comigo. Deus me tirou de um mundo de perdição para me colocar no mundo da salvação, aonde ele é o alvo, aonde agora eu tenho vida e eu tenho vida nele. Aquilo que para mim antes era dor, era angústia, era incerteza, era um vazio, agora é preenchido por Cristo. E Deus fez isso através de pessoas, através da pastora Salete, através da minha esposa, do meu sogro, de pessoas que estavam ali por mim. Eu nunca vou esquecer, sabe, pastora? Um dia que nós estávamos na primeira igreja que eu fui, e era virada de ano, nós estávamos no culto da vigília, bem no começo da minha fé, e nós passamos aquela virada de joelho, e quando eu estava de joelho, eu abro os olhos, e eu vejo que tinha o chão que eu estava olhando, afinal de contas eu estava de joelho, estava molhado, tinha lágrimas. Foi a primeira vez que pessoas choraram por mim. Aquilo foi algo que eu nunca vou esquecer. Foi na primeira igreja que nós frequentamos. Não é uma igreja atual, uma igreja que eu amo de paixão, oro para que Deus continue conduzindo pessoas àquela igreja, assim como continue trazendo pessoas para nós. Mas quando eu vi que tinha gente que se importava comigo, com a minha alma, não pelo que eu podia oferecer, mas pela pessoa que eu era, isso mudou minha compreensão de mundo. E hoje eu vivo por Cristo, porque Cristo hoje vive em mim, vive em nós. E esse resgate que ele fez, eu poderia aqui contar inúmeros livramentos, do momento que eu praticamente tentei tirar minha vida e o Senhor colocou a sua mão na frente, mas eu acho que hoje o alvo ainda é Cristo e nós temos que falar do amor dele. Mas eu estou aqui, pessoal que me ouve, você que é da igreja, você que não é da igreja, eu sei que nesse horário da noite, provavelmente, boa parte das pessoas que vão estar ouvindo é pessoa da igreja, né? Pessoal do mundo, pessoal que não, talvez tenha algumas outras obrigações, mas você que ouve, saiba que existe uma lágrima sendo derramada pela sua vida, hoje assim como foi pela minha. Quando eu vi aquele chão molhado de gotinhas de lágrima que caíram, eu me senti amado, e esse sentimento nunca saiu de mim, porque não eram só pessoas, era Jesus Cristo derramando sobre mim uma vida que até então eu não tinha, sabe, pastor? Isso é maravilhoso, poder contar que esse Jesus Cristo hoje, ele está aqui conosco nessa rádio. Aquela cadeira vazia não está vazia porque o ambiente é preenchido por ele nesse lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é maravilhoso a gente contemplar a obra que o Senhor faz na vida daquele que se entrega inteiramente para Ele. Tudo se torna novo. Aquilo que um dia trazia prazer, hoje causa repulsa, já não causa mais desejo. Então, nessa noite eu quero falar com você, jovem, porque eu creio que o Senhor Jesus te trouxe a ouvir essa programação, para que você venha entender que aquilo que você acha que te traz prazer na droga, na bebida, em coisas assim que aparentemente trazem algo de bom, mas é momentâneo, é passageiro, é tão fugaz. Eu quero dizer que aquilo que o Senhor Jesus faz, a paz que Ele traz aos nossos corações é permanente, nunca irá passar. Então, que você possa entender que além dessas coisas efêmeras, desse prazer tão passageiro, que você saiba que existe um prazer que é eterno, o prazer de saber que você é amado do Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz para te salvar e Ele se importa contigo. Então, para que nós venhamos meditar a respeito, então, desse dia tão especial, sexta-feira da Paixão, nós estaremos ouvindo o primeiro louvor dessa programação, onde Cleiton Queiroz, juntamente com o quinteto Vida Nova, estarão cantando Calvário.
Você pode estar buscando felicidade e até mesmo riquezas também. E o Senhor preparou para nós o Calvário, monte de salvação. Calvário, monte de redenção. Muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Você nunca andou por ali, nem os teus olhos viram a velha cruz, mas o seu coração não esquecerá o encontro com o monte de muitos foram ali receber perdão. Calvário, monte de esperança. Quem por ali passar, lá no céu vai morar. Você está ouvindo a rádio Nossa FM e eu quero mandar já o meu abraço, meu carinho também para os irmãos da Igreja Ebenezer, aos irmãos das demais igrejas. Não vou citar que são tantas igrejas, tantos irmãos, mas o meu abraço, meu carinho para todos aqueles que professam a fé em Jesus, também para você livre pensador, você espírita, você, quem sabe que se diz ateu, mas eu quero dizer que até mesmo você, quando você olha para o céu, você tem que admitir que foi um ser supremo quem criou tudo isso para que nós viéssemos então a usufruir de todas as maravilhas que existem na face da terra. E eu quero também já estar convidando você que nos ouve para estar participando dos cultos na igreja, onde nós temos nos reunido. No domingo, nós temos culto às 19h30, o culto da família, onde nós temos visto o Senhor operando, o Senhor agindo no meio da família, que o inimigo tem tentado, então, estar roubando a paz, a comunhão, a
a integridade da família, que você possa estar visitando e sendo abençoado pelas mãos do Senhor. Aí nós temos culto também às quartas-feiras, às 20 horas. É um culto onde nós também temos buscado a presença do Senhor, um culto público, onde você pode lá estar orando, buscando também em prol daquilo que você deseja, almeja alcançar, a salvação de vidas, de almas, mas principalmente adorando ao Senhor. Só fazemos culto porque existe um ser supremo que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Às sextas-feiras também, às 20 horas, nós temos o culto, então, de oração, onde estamos ali dobrando nossos joelhos, orando por todas as pessoas, pelas autoridades, pelos profissionais da saúde, pelos que trabalham em rádio. Nós estamos orando em prol de todas as categorias, todas as profissões, orando e pedindo para que o Senhor venha salvar vidas. E também aos sábados, às 19h30, nos reunimos para estudar a Bíblia. A palavra de Deus diz que o povo peca por não conhecer, então, a sua palavra. Então, estamos ali estudando a palavra de Deus e Deus nos edificando. E para você, ouvinte querido, até mesmo para você que está rodando nas rodovias do nosso país, eu quero também estar dedicando esse louvor que nós estaremos ouvindo agora com Keila Miranda, Cruz de Madeiro. Noite grande pra passar, madrugada sem sossego, no jardim ele foi pego, sem ter como escapar. Seus discípulos fugiram, começou o seu sofrer. O seu tempo era chegado de ser tudo consumado, por amor ia morrer. Então levaram preso um homem chamado Jesus, e alguém já preparava para ele uma cruz. E na madrugada fria os soldados lhe batiam com açoites sem perdão. Uma coroa de espinhos da cabeça a perfurar, e o sangue escorrendo, ressecando em seu olhar. Era o cordeiro ferido, pássaro desprotegido, tudo isso por amar. Cruz de madeiro, fronte sangrando, morte enfrentando e aos poucos salvando o mundo inteiro. Dor no Calvário, prego nas mãos, choro ao saber que aquele sofrer é a minha salvação. Tarde cheia de tristeza, até o sol entristeceu quando viu desfalecer o autor da natureza. E então levaram preso um homem chamado Jesus, e alguém já preparava para ele uma cruz. E na madrugada fria os soldados lhe batiam com açoites sem perdão. Uma coroa de espinhos da cabeça a perfurar, e o sangue escorrendo, ressecando em seu olhar. Era o cordeiro ferido, pássaro desprotegido, tudo isso por amor.
sofrer é a minha salvação. Você está ouvindo a Rádio Nossa FM, nessa programação alusiva à Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E que a paz que emana desse Jesus, que como bem disse o Samar, ele não está mais pregado numa cruz, mas ele está assentado no seu trono. E ele, nesse momento, está comungando com o seu povo, com aqueles que estão na escuta desse programa. Saiba que o nosso Deus tem algo a fazer na tua vida, no meio do teu lar, no meio da tua família. E o Senhor Jesus tem algo a falar ainda ao teu coração. Não desligue o seu rádio. Permaneça ouvindo essa programação para que você seja abençoado. E agora nós estaremos ouvindo mais um louvor. Eu gostaria de estar cantando nesse momento, trazendo então uma mensagem especial a respeito desse carpinteiro pregador. Esse Jesus que foi, sim, ele foi levado à cruz, mas ele se deixou moer por causa dos nossos pecados. Então eu mesmo estarei cantando Carpinteiro Pregador. Era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados iam aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando a salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro
Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Você continua sintonizado na rádio Nossa FM. Que o Senhor, nosso Deus, esse que nos acompanha desde o primeiro instante que aqui chegamos, Ele que tomou conta de todo esse estúdio, Ele continuará abençoando até a última palavra que falarmos aqui. O Senhor estará tocando na tua vida, no teu coração. Quem sabe hoje eu fale com alguém que tem sofrido com uma enfermidade que a medicina desenganou. Eu quero dizer que Jesus morreu e Ele prometeu na sua palavra que os sinais seguiriam os que creem. E entre esses sinais, Ele promete a cura através de imposição de mãos. Nós vemos em nossa igreja quantas pessoas que foram curadas de câncer, foram curadas de esquizofrenia, foram curadas também de esclerose múltipla, pessoas que expeliram bichos depois da oração, porque o nome de Jesus ele é poderoso. Então, não se desespere, porque Jesus tem a cura para a tua vida. Esse Jesus que morreu, mas ele está vivo e se move no meio de nós. Vamos ouvir mais um louvor nessa noite, onde o cantor Júnior estará cantando lindamente esse louvor maravilhoso, Madrugada Sangrenta. De madrugada, sem poder dormir, me vi numa estrada e muitos a sorrir, muita zombaria e gritos de pavor, chicotes batiam no corpo de alguém. Abatido, não pude reconhecer, semblante caído, eu não pude ver seu corpo ferido por uma maldosa cruz, e muitos gritavam: crucifiquem Jesus. Passos que ele dava, percebi a decisão de alguém que só queria morrer pela salvação. Mas chegando no Calvário, o deitaram sobre a cruz, com desprezo pregaram meu Jesus.
da coroa sangrenta que feria Jesus. Seus parentes choravam, ele sofria calado, até o Pai lá do céu se virou pra não ver. A garganta já seca, pediu água pra beber, mas lhe deram vinagre, ele humilde bebeu. Sofrimento tão grande suportou meu Jesus. Eu não teria coragem essa cena enfrentar. Este ato foi tão grande, só se deu por acabado quando Cristo, quase morto, disse: está consumado. Nesta cena cruciante eu chorava sem parar, pois Jesus naquele instante morria para me salvar. Então dobrei os meus joelhos e a Deus agradeci. Se não fosse meu Jesus, hoje não estaria aqui. Meu boa noite caloroso, evangélico cristão, a todos que continuam ouvindo essa programação. Meu abraço, meu carinho a todos aqueles que estão aí prestando atenção, então, em tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossos corações e que a gente tem transmitido, então, nessa noite para a tua edificação espiritual. E nesse mesmo sentido estaremos ouvindo o Samar, que trará uma palavra a respeito, então, a Páscoa, a respeito daquilo que nós temos muito que aprender ainda. Enquanto vivermos aqui, a gente tem que aprender muito acerca da palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Boa noite de novo, meus irmãos, a paz do Senhor, que hoje o Senhor possa falar conosco de maneira profunda. E não seria uma oportunidade válida se nessa oportunidade nós não falássemos daquela que é o alvo da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu sei que hoje não é necessariamente um dia de comemoração, afinal de contas, a Sexta-feira Santa, como diz a Sexta-feira da Paixão, é o dia da entrega do nosso Senhor, quando ele teve o seu corpo moído, foi pregado naquele madeiro. O dia que antecedeu, aliás, que foi um pouco depois da Páscoa, né? Nós invertemos um pouco a comemoração. Primeiro a Sexta-feira Santa, depois a Páscoa. Na Bíblia não foi bem assim. Mas o que importa é que nós temos hoje um dia que não necessariamente é um dia de júbilo e de alegria, mas é um dia de redenção. Você sabe que nesse dia em específico, há muitos anos atrás, lá no tempo do Êxodo, ainda com Moisés, foi o dia da libertação do povo hebreu, aonde depois de passarem tantas pragas, tantos problemas, tantas ordens do Senhor, tantas sentenças, o povo finalmente conseguiu a sua redenção. Imagine você numa noite que não tinha barulho, não tinha criança, a ordem já havia sido dada. Deus falou que aquele que tivesse o sangue passado nos umbrais da sua porta, o anjo da morte, ele passaria e não entraria na casa. Ele não ia olhar para quem estava dentro da casa, se era bom, se era mal, se era justo, se era injusto. O que ele ia olhar era única e exclusivamente a marca do sangue. Ou seja, havia algo pesado no ar, algo invisível, algo sombrio, mas era algo inevitável. Naquela noite, Deus liberou juízo sobre o Egito. E a Bíblia diz que o anjo da morte passaria de casa em casa. Não era uma ameaça, era uma sentença. E não havia negociação, não tinha segunda chance, não tinha tempo para arrependimento de última hora. A morte estava a caminho. Esse ser, esse anjo, que muito pouco, às vezes, nós lembramos, ele continua operando, ele continua agindo. Só que Deus deu uma única instrução: passem o sangue do cordeiro nas portas. Porque naquela noite, o que separava a vida e a morte era o sangue.
Não era status, não era religião, não era aparência, era o sangue ou nada. Imagine o silêncio dentro das casas. Famílias reunidas, olhando para a porta, sabendo que do lado de fora algo estava passando e de repente, talvez gritos, choros, talvez desespero. A morte havia visitado, mas aonde não havia sangue. Aonde não tinha a marca daquele cordeiro. O juízo não entrou aonde havia marca de sangue. Agora entenda isso. Essa história não ficou no passado, meu amado, minha amada, você que ouve hoje. No Novo Testamento, Deus revela algo ainda mais sério, que existe uma morte pior do que a morte física, que é a morte eterna. E mais uma vez, há um cordeiro. No Evangelho de João, no capítulo 1, 29, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não foi apenas crucificado, meu amado, ele foi sacrificado. O sangue dele não foi derramado por acaso, foi para marcar vidas. Porque ainda hoje existe uma linha invisível entre a vida e a morte. E essa linha, o que é essa linha? É o sangue de Cristo. Você pode ir à igreja, pode parecer uma boa pessoa, pode achar que está tudo bem, mas a pergunta continua sendo a mesma daquela noite de 4.000 anos atrás. Existe sangue na sua vida? Porque quando a morte passar, ela vai passar, acredite em mim, a morte virá. Ela não vai perguntar o seu nome, sua história, suas desculpas, ela vai vindo procurando um sinal. E aonde não houver sangue, não houver livramento, não vai ter livramento. Mas onde há o sangue de Jesus, a morte não toca, o juízo não entra, a vida vence. A Páscoa não é só uma celebração. É um aviso. A morte já foi liberada, mas também já foi providenciado o escape. Talvez hoje o anjo da morte esteja dentro da sua casa, procurando um lugar. A questão é que não importa mais se o anjo da morte está dentro de casa, se ele está do lado de fora esperando, se eu estou marcado com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, a morte não tem poder sobre mim. De fato, a Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Hoje é um dia triste, um dia de lembrar que por causa do meu pecado, do seu pecado, por causa da nossa falta de fé, Jesus Cristo foi pregado naquela cruz e morreu. Ele morreu, ele deu a sua vida por mim. Mas a boa notícia, que é a Páscoa que vem na sequência, é que ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, ele está vivo e vivo para dar vida e vida em abundância para você que precisa. Eu não sei com certeza qual é o seu problema e realmente não importa qual é o problema que está assolando a sua vida. Importa que o sangue de Cristo esteja marcado sobre o umbral da sua casa, da sua família, da sua vida. Não importa se você é bom ou mal, ruim, ou se você é honesto, se você é justo ou injusto. Não é isso que Cristo está procurando. Deus está procurando as marcas de Cristo em nossa vida. E qual é essa marca? O sangue do Cordeiro derramado sobre nós. Hoje é um dia, uma noite triste, uma noite que nós lembramos que por causa da nossa falta de fé, Jesus Cristo morreu. Mas também um dia de alegria, porque por causa desse sacrifício, ele ressuscitou e nos deu vida e deu vida em abundância. Eu espero que desse momento em diante, que a partir de agora, um novo caminho se faça em sua vida. E eu sei que novas coisas virão através desse selo, porque esse Jesus que mudou a minha vida, que mudou a vida da minha pastora, que mudou a vida de tantas pessoas que estão no nosso entorno, é o mesmíssimo que continua aqui de braços abertos, dizendo: vinde, vinde, vinde. É um convite honesto para a mudança não só da sua vida, mas da sua eternidade. E eu sei que não há palavras para dizer o quão especial é essa salvação em nossa vida, mas o que eu posso dizer é que esse Jesus Cristo tem salvação, tem cura, tem vida, tem resposta, tem solução. Ele tem um caminho certo para você. Que hoje o Senhor possa tocar você, a sua família. Obrigado por permitir que esse momento aconteça dentro da sua casa, dentro deste espaço que você está, que a minha oração se cumpra em sua vida, de que Cristo resgate não só você, mas os seus, e que juntos nós possamos nos ver na glória daqui a um tempo, dizendo e cantando: Santo, 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 porque valeu a pena servir a Ele. Eu sei que a pastora trará agora uma mensagem para trazer o encerramento, e eu peço que você fique atento, preste atenção, porque cada palavra aqui dita é palavra de vida, é palavra de mudança. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Vamos ouvir a pastora Salete. Eu gostaria também de estar nesse momento trazendo uma meditação a respeito desse que foi o ato mais sublime que existiu, ou seja, a crucificação de um inocente, morrendo
pelo pecado de uma multidão da humanidade inteira morta em seus pecados e seus delitos. Mas hoje a palavra que o Senhor me esteve colocando em meu coração, aquilo que o Senhor pediu para estar transmitindo nessa noite, é uma palavra que foge um pouquinho do que é trazido tradicionalmente na Sexta-feira Santa. E como bem disse o Ouçamar, a respeito de cada palavra que ele esteve emitindo aqui nessa noite. O nosso Jesus, ele nos garante a salvação, mas haverá também um momento de juízo, onde ele trará à luz todas as obras, quer sejam boas ou quer sejam más. O Senhor Jesus, um dia ele será o nosso juiz. Ou seja, a palavra irá nos julgar. E como que nós poderemos escapar da ira vindoura? Somente escondidos debaixo do sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas ele ressuscitou e está vivo entre nós. Então, quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, onde eu estarei lendo apenas um versículo de Lucas 22, apenas o versículo 48, onde está escrito: Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Eu quero falar nessa noite a respeito dessa dor que tem sido latente no coração de tantas pessoas e que tem aprisionado em cadeias, em grades, em jaulas do sofrimento e da dor, ou seja, a falta de perdão. Nós vemos aqui Jesus se referindo a Judas, aquele que ele escolheu para ser o seu discípulo. Mas esse Judas que acabou sendo aquele a entregar aquele a quem ele chamava de mestre, de rabi, de Senhor. Eu quero dizer para você que, quem sabe, foi traído, quem sabe você foi decepcionado, quem sabe alguém te jurou amor eterno e veio falhar contigo. Quem sabe o teu pai ou a tua mãe, que deveria ser o primeiro a cuidar de você, seja o teu algoz, ou sejam os teus algozes. Porque muitas vezes não é somente o pai ou a mãe, mas às vezes é o pai e a mãe que falham nessa missão de estarem dando o máximo de si para que os filhos venham ser edificados, para que os filhos venham ser bem-sucedidos, para que os filhos venham ser, então, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem, não importa a idade, aquele que está bem preparado por causa do amor do seu pai e da sua mãe. Eu quero falar que quem sabe hoje sangra o teu coração por causa de uma tristeza. Quem sabe eu fale com um pastor também que tem se sentido abandonado por suas ovelhas, que não tem se sentido seguro quanto ao amor de suas ovelhas. Eu quero falar contigo. Eu quero falar com cada um, independente da forma de traição que houve. Quem sabe pessoas traíram a tua confiança, mas eu quero dizer que nós, assim como o exemplo que Jesus deu na cruz do Calvário, onde ele esteve sendo moído pelos nossos pecados, onde aquela multidão recebeu o seu perdão. E nem Judas foi condenado. O que condenou Judas foi o seu remorso. E eu quero lembrar a cada um dos que nos ouve nessa noite, de que a traição ela nunca vem de alguém que a gente odeia. A traição ela vem sempre de pessoas que nós amamos, de pessoas que dizem que nos amam. Jesus teve essa experiência porque Judas, quem sabe quantas vezes esteve ali
dizendo que amava Jesus. Mas, no entanto, seu coração era cheio de inveja, cheio de dolo, cheio de mácula, onde ele não amava, onde ele simplesmente pensava em si próprio. Por causa de 30 moedas de prata, ele vendeu o Salvador do mundo. Que você possa, nessa noite, então, estar meditando a quem você tem que perdoar. Quem sabe você tem que perdoar a você mesmo. Quem sabe tuas atitudes têm te traído. Quem sabe você tem colocado coisas que são a tua vontade à frente daquilo que Deus tem feito. E tem acreditado que você é capaz de fazer e realizar plenamente. Quem sabe tuas escolhas têm ferido pessoas. Quem sabe você tem traído a confiança de alguém que espera de você algo a mais do que o desprezo e a traição. Mas essa noite, assim como já todas as palavras que foram faladas nessa noite, o Senhor ainda quer algo particular conosco, porque sim, a cruz nos traz muitos ensinamentos distintos. Na cruz, Jesus esteve se deixando moer. Na cruz, ele liberou perdão. Na cruz, ele esteve perdoando aqueles que lhe feriam. E nós muitas vezes nos enchemos de razões. Achamos que somos eternos, achamos que a nossa vida ela é ilimitada, mas desde que nascemos, nós caminhamos dia após dia para o momento em que sairemos aqui dessa terra, ou para a salvação eterna, ou para a condenação eterna. O que você vai escolher para a tua vida? Que você possa entender que o próprio Jesus, aquele que tanto amou, ele foi traído, não somente por Judas, mas por todos os seus discípulos. Mas ele escolheu amar. E no último suspiro de sua vida, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pessoas erram, pessoas são falíveis, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso. Que você venha nessa noite avaliar. Jesus, quando soube que ele seria morto, que ele seria entregue, a princípio ele sentiu tanta dor e tanto medo que ele chegou a verter gotas de sangue no seu suor. Tamanha era a sua aflição. E ele pensou em desistir, mas a missão que o Pai lhe deu era muito maior do que a vontade que ele teve, nem que por breve momento, de que o Pai se compadecesse e afastasse dele aquele cálice. E ele foi a ovelha muda que foi tosqueada. Não sobrou nada nele. Mas hoje temos tudo porque ele esvaziou-se a si mesmo para nos salvar. E nós vemos esse Jesus coroado de glória, esse Jesus que está disponível a todos aqueles que querem ter o seu nome escrito no livro da vida dos céus. Que você possa estar orando juntamente comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, juntamente, ó Deus querido, com o Samar, queremos, ó Deus, estar orando em favor de cada um daqueles, ó Deus, que esteve na escuta desse programa até agora. Mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de pregarmos o teu evangelho, independente do horário que será transmitido, aqueles que o Senhor enviar virão, ó Deus, e ouvirão, e serão alcançados, e serão tocados, porque o Senhor é aquele que opera em cada momento, independentemente de qual horário seja. Senhor, eu quero pedir tua bênção sobre a rádio, mais uma vez, ó Deus, sobre seus proprietários, diretores, funcionários, a vida do Vinícius. Peço a tua bênção, ó Deus, enche esse jovem, ó Pai, da vida que emana do teu nome. Senhor amado, eu sei do projeto que tem na vida dele, que ele venha entender, ó Pai querido, que estar contigo, ó Pai, tem benefícios
inexplicáveis. Meu Deus e meu Pai, peço sobre as nossas autoridades, peço pelos profissionais de saúde, por cada âmbito, Senhor, da justiça, Senhor, peço pelo nosso país. Eu peço, Senhor, executa juízo e justiça e que esse ano se cumpra, Pai querido, o ano da expansão do juízo e da justiça na vida daqueles, ó Pai, que temem ao Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Nós estamos chegando, então, para o finalzinho desse programa. E, caso sobre ainda um tempinho, eu quero pedir para que o Vinícius deixe um pedacinho do louvor de Débora Ereni ao pé da cruz. E eu desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus, que cada um de vocês fique na paz do Senhor. E o Samar também se despede em nome de Jesus. Um forte abraço, que a paz do Senhor abençoe a todos que nos ouvem. Fiquem com esse Jesus que é maravilhoso e Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Achei-me ajoelhada e tão amargurada, tal cena contemplei. O sangue que escorria, a dor que ele sentia, confesso que chorei. As mãos ali cravadas, feridas ensanguentadas, eu pude bem notar. Do rosto, as marcas do desgosto, sem nada reclamar. Eu pude ver a coroa cruel, o horror do amargo fel, seu lado transpassado, os cravos dolorosos, seus olhos piedosos, um justo condenado. A voz que ao Pai clamava, bradando e suplicava perdão ao pecador. Mesmo quase morrendo, angústias padecendo, mostrava seu amor. Eu sei, Jesus